Oi, eu sou o Rodrigo de Alcântara, o Jimmy, e há 10 anos eu ajudo pessoas a transformarem os seus sonhos em negócio. E hoje eu quero conversar com você sobre o primeiro passo que você deve dar para começar a empreender. Todos os anos, milhões de pessoas se sentem motivadas a começar um empreendimento. Milhões de pessoas têm dentro de si uma vontade de criar algo que vá transformar de alguma forma a vida de outras pessoas. Nessa minha trajetória, eu tive a oportunidade de estar próximo de centenas de negócios e centenas de empreendedores com projetos geniais. E eu pude identificar padrões entre eles que faziam com que seus negócios dessem certo ou com que seus negócios fracassassem. E é justamente isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Como começar da forma correta a construir um empreendimento de sucesso. A primeira coisa que você deve ter em mente é saber que isso que você quer criar, esse empreendimento que você está idealizando, ou que você já começou a fazer acontecer, precisa estar focado em entregar algo de valor para o seu cliente. As empresas existem para resolver algo para as pessoas. E é nisso que você deve concentrar toda a sua atuação. Porque realmente, no final das contas, é o que vai importar para as pessoas que estiverem próximas de você, para as pessoas que enxergarem o seu negócio como um caminho para o que elas precisam. Eu costumo dizer que quando a gente idealiza um negócio, quando a gente tem uma ideia, a gente imagina ela com perfeição. Na nossa cabeça, as coisas funcionam de forma ideal. A gente acaba, por uma armadilha mental, desconsiderando as coisas que podem dar errado. Justamente porque a gente vai encaixando as peças de forma aleatória. A gente tem uma ideia, imagina que existe um público que vá querer essa ideia. A gente acredita com toda a nossa força, porque quem vai empreender sabe que um empreendimento é como se fosse um filho. A gente tem um amor incondicional e a gente está disposto a se dedicar de maneira muito grande. A gente está disposto a abrir mão de muitas coisas e eu vou falar sobre isso com vocês. E por conta disso a gente acaba fechando os olhos por alguns momentos para aquilo que realmente são os desafios, para aquilo que pode dar errado. E isso é realmente muito perigoso, porque não enxergar o que pode dar errado é um dos principais fatores de fracasso que eu enxerguei ao longo desses 10 anos acompanhando empreendimentos. Por isso eu te digo que a primeira coisa, o primeiro passo que você deve dar para começar a empreender é colocar isso que está na sua cabeça no papel. Escrever aquilo que você imaginou. Alguns empreendedores me perguntam: Jimmy, eu devo escrever isso como? Como eu devo colocar o que está na minha cabeça no papel? E eu respondo da forma mais natural possível. Quando a gente está concebendo, quando a gente está criando um negócio, a gente não pode se prender inicialmente a roteiros, a regras. A gente precisa simplesmente fazer o download, como eu digo, daquilo que está aqui para algo material, a fim de que isso que a gente escreveu, o nosso negócio, seja um reflexo, a gente consiga enxergar aquilo que a gente pensou de maneira externa, né? Aquilo deixou de estar dentro da sua cabeça e está materializado no papel. Então, simplesmente escreva, compre um pacote de papel e comece a escrever tudo o que existe na sua cabeça sobre o seu negócio. Todas as características, os detalhes, as oportunidades, comece a colocar isso no papel de forma muito clara. Depois que você cumprir esse primeiro passo, que é um passo de você transbordar o seu sonho, que ainda não é um negócio, você vai conseguir analisá-lo de forma externa. E você vai ter a oportunidade de começar a dar o pontapé necessário para que ele realmente se transforme em negócio.
você vai ter a oportunidade de começar a organizá-lo. E é muito importante, nesse processo de organização de um projeto, você entender, acima de tudo, aquilo que a sua ideia resolve para o seu potencial cliente. Você precisa ter clareza do que você pensou e de como isso vai proporcionar uma transformação positiva em quem você objetiva alcançar. Porque é isso que vai importar para essa pessoa. Essa transformação causada na vida dela é que realmente vai importar para ela. Por exemplo, imagina que você é um pipoqueiro na frente de um circo. Você quer abrir um negócio de pipoca. O que você oferece faz parte da magia que o circo oferece. A pipoca que você vai vender, por mais simples que seja, ela vai fazer parte daquela atmosfera aquela atmosfera lúdica que é criada quando alguém vai ao circo. Então, quando você vende essa pipoca para um adulto, para uma criança, para um jovem, você precisa entender que você está cumprindo uma etapa, um pedaço de toda aquela experiência que aquela pessoa está vivendo. Se a sua pipoca estiver murcha, se a sua pipoca estiver fria, se a sua pipoca estiver salgada demais, você vai estragar um pedaço daquela experiência que aquela pessoa está buscando ter. Então, se você for um pipoqueiro que não tiver essa consciência, você pode não conseguir entregar ou contribuir para que aquela experiência da pessoa seja completa. O que o pipoqueiro faz nesse caso? Ele simplesmente é mais um pedaço, mais uma etapa daquilo que a pessoa quer vivenciar. Esse é o valor que ele entrega. Ele ajuda a pessoa a manter aquela atmosfera de magia, de ilusão, de satisfação, de entretenimento, de alegria, de felicidade que ela busca ao viver aquele momento no circo. Então, a gente às vezes, quando empreende, a gente não imagina o quanto o nosso projeto impacta na vida das pessoas, por mais simples que seja. Eu já vi empreendedores que eu tive a oportunidade de atender que me diziam: mas o meu trabalho ele é tão simples, ele é um pedacinho, ele é algo tão simples. Mas é justamente isso que você precisa entender, que ele é simples, mas ele deve causar um grande impacto positivo naquela pessoa que vai querer aquilo, naquela pessoa que vai olhar para o seu negócio. Ela podia consumir qualquer outra coisa, ela podia viver qualquer outra experiência, mas ela quis ir ao circo e comprar aquela sua pipoca. É simples, mas pode ser muito impactante. Dentro desse cenário, quando você começa a entender o que o seu cliente realmente compra de você, você começa a desenhar a sua proposta de valor. Você começa a chegar na etapa de realmente definir em tópicos, em uma frase, em um pequeno texto, o que realmente você entrega para o seu cliente. O pipoqueiro que eu citei, ele não vende pipoca, ele vende um pedaço daquela experiência que a pessoa está buscando viver. Então, a gente começa a enxergar o próprio negócio por uma outra ótica. E isso verdadeiramente só é possível quando você coloca isso no papel, porque você consegue enxergar isso de fora. Além disso, existe um outro erro que alguns empreendedores cometem, que na verdade é um erro inconsciente, né? É um erro que é uma consequência de uma visão, que é justamente querer que seu negócio esteja perfeito. Todos os empreendedores, quando criam um projeto, eles esperam que o seu negócio seja perfeito. Afinal, ninguém abre mão de um monte de coisas da sua vida, e a gente vai falar um pouco sobre isso mais adiante, a fim de criar algo que não seja incrível, criar algo que não seja perfeito. Mas isso é também uma armadilha, porque se você esperar que seu negócio esteja perfeito para colocá-lo no mercado, você pode perder o timing daquilo que você quer fazer e você pode principalmente caminhar na direção errada. Colocar a sua ideia no papel, começar a elaborá-la e começar a se conectar com pessoas, começar a conversar com potenciais clientes, de repente
oferecer um primeiro atendimento de teste para aprender como seu cliente vai receber o seu produto, vai te gerar insights que vão te permitir continuar elaborando o seu negócio e fazendo-o caminhar até um estado da arte, mas da maneira correta. Por exemplo, imagine que você queira abrir uma pizzaria. Você tem uma habilidade incrível para fazer uma massa deliciosa, com ingredientes de qualidade, sabores maravilhosos. E você decide abrir essa pizzaria. Aí você começa a estudar a massa, a elaborar, a entender um pouco do mercado. Aí você diz, olha, eu quero primeiro criar a pizza perfeita e aí eu vou começar a vender. E aí você elabora uma pizza perfeita, maravilhosa, com um recheio delicioso, com uma massa perfeita e uma deliciosa borda de catupiry. E aí você diz, olha, eu demorei 1 ano para desenvolver essa pizza, mas agora ela está perfeita. E aí você vai para o mercado. Só que quando você chega lá, você descobre que os seus clientes não querem borda de catupiry. Você simplesmente vai ter investido tempo, esforço e dedicação numa direção que não necessariamente gerava valor para o seu cliente. Talvez se você tivesse feito uma mínima versão dessa pizza e tivesse ido testar no mercado, você teria recebido feedbacks e entre eles que a borda de catupiry não era algo relevante. E aí você teria estruturado o seu negócio ao longo desse 1 ano de dedicação, realmente caminhando na direção correta. E o seu negócio estaria muito mais maduro. O que você vai ter que fazer agora é descobrir primeiro que a borda de catupiry não é relevante. Depois descobrir as outras coisas que são importantes para os clientes e então recomeçar o processo de desenvolvimento do seu produto, da sua oferta. E você poderia ter feito isso desde o princípio. Então, eu digo que a melhor forma da gente aprender o que é importante é ir a campo, é estar próximo dos nossos clientes. Porque isso vai nos ensinar, inclusive, sobre como lidar com situações inesperadas. Os empreendedores, muitas vezes, eles acabam ficando apáticos, né? Quando eles se deparam com uma situação que eles não têm controle, né? Então você desenvolveu um negócio, colocou essa ideia no papel, foi a campo, começou a trabalhar e aí aconteceu alguma coisa que você não soube lidar, que você não conseguiu controlar. E aí já vi empreendedores que desistiram do seu negócio, dependendo da situação, ou que perderam muito tempo tentando mapear aquilo. Justamente porque não fizeram um planejamento anterior do que poderia dar certo ou do que poderia dar errado. Voltando à ideia do negócio de delivery, por exemplo. Nos negócios de delivery, né, eu falei da pizza, um dos grandes desafios é a logística, é a entrega. Então você precisa ter um planejamento especificamente desenhado para a logística, para aquilo que você quer realmente, como você quer realmente atender dentro daquele ambiente, dentro daquele cenário que você tem. E se você encontra com um problema, se depara com um problema de logística e você não tem saída, por exemplo, outra opção de mão de obra, uma alternativa de atendimento para certos bairros, uma faixa de horário, se você não tem alternativas para mitigar esse problema que apareceu na sua frente, você simplesmente congela e perde tempo de fazer o seu negócio crescer. Por isso que é tão importante primeiro colocar as coisas no papel, ir a campo, entender aquilo que realmente é importante para o seu cliente, para que você evite situações como essa. Evite viver problemas da maneira errada. Os problemas eles vão acontecer, isso eu te asseguro. Você vai enfrentar desafios na hora de desenvolver o seu projeto. Mas quanto melhor preparado você estiver para isso, menos impacto eles vão ter na sua vida. Existe um lema que no empreendedorismo, que é aquela história de o problema não é você apanhar no empreendedorismo, não é levar porrada. O problema é quanto tempo você demora para se levantar. Então você precisa estar preparado para levar a porrada, assumir o impacto, cair e se levantar rapidamente, porque você sabe como resolver aquela situação. Você tem essa agilidade, tá? Eu sei que aliado ao empreendedorismo, né, associado a essa vontade que a gente tem
de transformar a nossa ideia em negócio, existe uma peça chamada ansiedade, né? A gente se sente ansioso. Talvez você esteja hoje num emprego que não te complete mais da maneira que você gostaria, ou talvez você esteja buscando uma nova oportunidade de carreira, ou você está saindo da faculdade agora, ou você é jovem e está querendo abrir um negócio porque você acredita muito nisso, não importa a sua situação. Mas em qualquer uma delas, você precisa entender que o valor que você vai gerar para as pessoas que você vai impactar e a maneira como você vai atuar e o sucesso do seu negócio tem uma etapa anterior, que é o planejamento. E essa ansiedade por fazer acaba induzindo os empreendedores a irem para o mercado sem ter o mínimo de planejamento, sem pensar pelo menos sobre o que realmente eles querem fazer. Existe um desafio que também acontece, que é realmente você conseguir trazer pessoas que também acreditem no seu projeto. Eu posso dizer para você com toda certeza que nós, empreendedores, não fazemos nada sozinho. A gente precisa de pessoas. A gente tem que ter pessoas que também acreditem naquele mesmo sonho, que compartilhem aquele sonho com a gente. Porque existe uma limitação física, uma limitação mental, uma limitação de tempo para que as coisas aconteçam. E acima de tudo, o empreendedor é um líder. O empreendedor é alguém que deve nascer, que deve surgir de dentro de você, pronto para liderar pessoas, para mostrar para as pessoas, olha, o meu sonho é esse o valor que eu quero entregar para as pessoas e eu quero que você participe dele junto comigo. Essa capacidade de aproximar as pessoas, de trazer gente para o seu negócio, é que vai potencializar o seu alcance. Porque essas pessoas, elas vão te ajudar a construir o seu sonho e você vai compartilhar o sucesso disso com elas. Então elas também vão fazer parte disso. Essa capacidade de liderança precisa ser construída. Pode ser que você já observe em você sinais de que você tem uma boa capacidade de liderança, ou você talvez pense que você precisa melhorar um pouco isso. Então, é importante buscar ferramentas para que você consiga realmente desenvolver a liderança que existe dentro de você e que você consiga enxergar no mercado, no ambiente, as pessoas que vão completar da maneira correta aquilo que você precisa. Agora, em 2019, quando eu estou gravando esse vídeo, no dia 30 de março, nós completaremos 10 anos de mercado na DIM, a minha empresa. E eu com certeza não teria cumprido uma trajetória de 10 anos de mercado se eu não tivesse tido ao longo desse tempo pessoas que trabalhassem junto comigo. Pessoas que acreditassem nos mesmos sonhos que eu e pessoas que eu recompensasse por isso. Pessoas que compartilhassem comigo o sucesso dos empreendimentos. Normalmente, né, a vida de um empreendedor, de um líder, ela é bastante solitária, porque no final das contas, quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você pensa sobre as decisões difíceis que você tem que tomar, você pensa sobre as responsabilidades que você tem, sobre os acertos e sobre os erros que você comete todos os dias. Então, a trajetória, ela é solitária. E se você conduz da maneira correta o seu negócio, ele faz com que você possa compartilhar isso com as pessoas, esse sucesso. E se você conduz da maneira errada, é importante ter claro que isso é uma responsabilidade sua. Você precisa acordar todos os dias disposto a construir o seu negócio e a direcionar as pessoas que estão com você para o lado correto. Imagina, por exemplo, que você está num barco, tá? Num barco navegando num rio, um barco a remo, e você está na posição do barco que é o leme desse barco, que direciona para onde o barco deve ir. Você está dizendo para onde o barco deve ir. E junto com você tem 10 pessoas, 5 de cada lado do barco, remando. Essas pessoas, elas vão remar, a função delas é remar, elas estão te ajudando a navegar. Mas a direção
o lugar para onde todo mundo vai, você deve conduzir. Então, se esse barco chegar com sucesso no seu destino, isso é um mérito seu, que deu o direcionamento correto, e de todas as pessoas que remaram com você. Se o seu negócio não alcançar o resultado correto, a responsabilidade disso é sua, porque as pessoas remaram, mas você não soube direcionar essa força de trabalho delas. Então, essa percepção precisa estar muito clara desde o primeiro momento, desde quando você iniciar a criação e a concepção do seu negócio. Porque se você em algum momento esquecer disso, se você se eximir dessa responsabilidade, se você sair desse papel, você vai estar deixando o seu barco à deriva, você vai estar deixando o seu negócio ir para qualquer lado. E aí não vai dar certo. Não tem como. Se você quer empreender, você precisa assumir a posição de empreendedor. Começar sozinho, começar elaborando, começar colocando as ideias no papel e depois disso começar a atrair pessoas e a mostrar para onde você quer ir, escutar isso, né? Ouvir é muito importante para um empreendedor. Ter essa base, né? Ter essa noção do que as pessoas pensam sobre aquela ideia que ele tem, sobre aquilo que você quer fazer. E aí, depois, delegar funções para essas pessoas. Eu falei que eu não teria chegado até aqui enquanto empreendedor se eu não tivesse pessoas junto comigo, e é a mais pura verdade. E eu, principalmente, tive que saber delegar certas coisas para essas pessoas para que elas me ajudassem. De dizer, olha, você rema, eu preciso da sua ajuda nesse ponto. Você me ajuda a enxergar se não tem uma pedra na frente no rio. Você me ajuda a olhar se tem água dentro do barco e joga essa água para fora. Então, essa capacidade de alocar esses talentos, de gerenciar essa equipe, é algo que deve ser intrínseco, ou seja, algo que deve estar presente condicionalmente na sua vida enquanto empreendedor. Que não pode estar separado daquilo que você quer realizar. Isso precisa estar condicionalmente junto. E para conseguir fazer isso, né, você imagina que o empreendimento, que agora você vai colocar no papel, ele vai começar a tomar corpo, a assumir uma proporção maior, em que você vai ter que ter a capacidade de delegar funções para as pessoas, em que você vai ter que ter capacidade de gerenciar tudo o que precisa acontecer. Então, você vai ter a pizzaria, então você precisa cuidar do estoque, você precisa ter um pizzaiolo auxiliar que te ajude, você precisa ter um motoboy para fazer a entrega, você precisa alocar essas pessoas. E para você dizer o que elas precisam fazer, você precisa se organizar. Existem duas principais formas de organização, mais comuns. Foi feita uma pesquisa que determinou isso. A primeira forma é o empreendedor que se organiza por tempo. Então, é aquele cara que ele olha o tempo e diz, olha, eu tenho até tal data para fazer isso, eu preciso cumprir certo prazo, eu preciso realizar isso nessa hora, aquilo naquela hora, enfim, você organiza a sua atuação focado no tempo, né? Você usa o relógio como parâmetro. E existe o empreendedor que se organiza por eventos, né? Ou seja, por ações. Então, você baliza o seu trabalho não necessariamente pelo tempo, mas pelas ações. Você pode, no caso do tempo, construir uma agenda que te ajude a direcionar o seu caminho, e você pode ser um empreendedor que constrói uma lista de tarefas, né? Um empreendedor que lista tudo o que você precisa fazer. E você pode ser um cara que mescla essas duas coisas. Eu, pessoalmente, gosto muito de trabalhar com eventos, de trabalhar por ações. Porque eu acho que o tempo, ele é algo mais relativo, né? O tempo, ele é uma unidade de medida para a gente se orientar. Mas o que vai determinar o avanço do negócio, na minha concepção, é a realização de certas tarefas. Então, você pode, enquanto está assistindo esse vídeo, já fazer a sua lista de tarefas e a primeira tarefa ser colocar o meu sonho no papel. Essa pode ser uma primeira tarefa. A segunda tarefa é conversar com potenciais clientes.
A terceira tarefa é identificar na minha rede de relacionamentos pessoas que podem contribuir para o meu negócio. A quarta meta pode ser definir um espaço na minha vida atual para eu dedicar a esse negócio, para que eu possa fazer essa transição. Outra meta pode ser viajar, outro objetivo, outra tarefa, viajar para um congresso desse mercado, desse nicho que eu quero atuar, para identificar oportunidades, para entender o que realmente está acontecendo. Então, ao longo desse vídeo você pode fazer uma lista com essas tarefas que eu falei, ou outras tarefas que sejam relevantes para você dentro desse cenário. Quando você for cumprindo essas tarefas, você vai estar fazendo seu negócio avançar, você vai estar cumprindo etapas, escalando, você vai começar a subir a montanha do seu empreendimento. Eu gosto de me balizar por isso, porque isso dá uma noção mais real do caminho para onde as coisas estão indo. A organização pelo tempo, pura e simplesmente, ela é ótima, porque você também consegue organizar a sua agenda de acordo com horários, mas ela não te dá um feedback tão imediato sobre o feito, sabe? E eu tenho um prazer enorme em dar um check em uma certa atividade. Realmente isso é algo para mim que não tem preço. Quando você coloca um desafio para você, uma tarefa que você precisa cumprir, você executa aquilo e dá o check. Isso é realmente, para mim, é muito recompensador. Eu olho e falo, caramba, eu tô conseguindo avançar naquilo que eu quero. E agora fica uma dica para você. Se você está construindo a sua lista de tarefas aí nesse momento, existe um aplicativo chamado Google Keep, que talvez você conheça, que eu utilizo diariamente. É basicamente um aplicativo de post-its que está ligado à sua agenda do Google e que você pode fazer listas de tarefas diárias daquilo que você precisa cumprir, as metas que você precisa alcançar. Então, instale o Google Keep aí no seu celular, porque foi algo muito importante para eu conseguir gerenciar melhor tudo aquilo que eu preciso. Você acessa do computador, acessa do celular e você consegue avançar mais rápido. Então, a primeira dica que eu quero te dar de aplicativo é essa. Use o Google Keep porque foi importante para mim e eu acho que vai ser importante para você. Dentre essas coisas que você precisa fazer como primeiro passo para começar a empreender, é importante que você entenda o seu mercado, que você busque compreender. Eu citei que uma das tarefas ali pode ser ir para um congresso, por exemplo, estudar um pouco mais do nicho que você quer atuar. Isso faz parte de entender o seu mercado, de saber exatamente quem são os grandes players, o que os clientes estão buscando, entender os seus concorrentes, entender para que caminho esse mercado está indo. Então, isso é muito importante que você saiba medir, né? Que você tenha nesse primeiro passo de montar o seu negócio, de saber qual é o mar que você vai navegar. Se vai ser um mar turbulento, se vai ter tempestade, se não vai, que tipo de piratas existem nesse mar para te atacar, enfim, vai te dar uma noção do ambiente que você vai atuar. É muito importante entender o seu mercado. Até para que você também possa saber lidar com as adversidades que eu falei, né, com as dificuldades que podem existir nessa trajetória, e você principalmente tenha conhecimento para não deixar as frustrações que você porventura viva ao longo desse caminho te abalarem ou te deixarem, te desmotivarem a seguir em frente, né? Quanto mais você conhecer de um ambiente, quanto mais você souber o que as pessoas estão fazendo, o que dá errado, o que dá certo, que tipo de situações acontecem, mais preparado você vai estar para lidar com situações que sejam contrárias àquilo que você quer realizar. E as frustrações passam por isso. Eu falei para vocês que a vida do empreendedor ela é muito solitária, né? Você, no final das contas, embora precise de pessoas, as decisões são tomadas somente por você, né? A decisão final, quem bate o martelo, é você. Você pode ter opiniões, ajuda, auxílio, pessoas junto com você ali decidindo, mas quem vai bater o martelo é sempre você. E isso traz para o empreendedor uma responsabilidade muito grande, que você não pode deixar que se torne um peso para você, né? Que se torne algo difícil de carregar, né? Você não pode carregar uma mochila com pedras, porque você precisa tomar decisões. Isso faz parte da vida do empreendedor. Isso é uma das características, né?
Assim como o bombeiro precisa estar disposto a entrar no meio de um incêndio para salvar uma vida, o empreendedor precisa estar disposto a tomar decisões difíceis para garantir que seu negócio evolua. Então, faz parte da profissão. Isso faz parte de ser empreendedor. E associado a isso, você também precisa saber trabalhar com as suas frustrações. Às vezes essa ansiedade que a gente tem por fazer com que o negócio dê certo, faz com que a gente tenha uma certa pressa de crescer, de que as coisas aconteçam e uma insatisfação constante. Pô, não tô onde eu quero, não consegui, não cheguei. E você acaba não olhando o que você já conquistou, você acaba ficando concentrado naquilo que não deu certo e você acaba deixando que a frustração te paralise também. Você acaba ficando focado no que não importa, naquilo que é o peso da coisa. E isso não pode acontecer. Você precisa sempre ter a consciência sobre o que deu errado. Você precisa ter a consciência sobre a frustração. Mas nunca deixar que a frustração te abale ou te deixe, faça com que você não siga em frente. Às vezes eu converso com alguns empreendedores que estão começando um projeto, assim como você, e que começam a colocar a sua ideia no papel, como eu acredito que você vai fazer nesse momento, e vão conversar com algumas pessoas, com alguns familiares. Olha, eu tô com essa ideia aqui, eu tô com esse projeto, coloquei isso aqui no papel, tô pensando em fazer assim, 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 assim. Aí a pessoa olha pra você e diz assim, não vai dar certo. Ah, isso aí não vai dar certo, acho que é melhor pensar outra coisa, acho que é melhor você se dedicar pra não sei o quê, buscar algo mais estável, né? Aquele papinho. E eu sei que existe em você uma certeza de que aquele é o caminho. Porque todo empreendedor tem essa certeza. Todo empreendedor sente no coração, na intuição, de que aquele é o caminho que deve ser seguido. Então, quando você se deparar com uma situação como essa, com alguém, normalmente é um familiar, um amigo, isso acontece, gente, isso acontece comigo sempre, isso já aconteceu muitas vezes, isso vai continuar acontecendo. Eu sou um cara que tenho ideias de negócio todas as horas, todos os dias, todas as semanas. Eu sempre estou pensando em coisas novas. E às vezes são coisas que são um pouco mais arriscadas, que eu sei que existe um risco grande, mas eu tenho uma intuição, eu medi o mercado, eu entendi, eu observei, eu sei que aquele é o caminho. E aí eu vou conversar com alguém e a pessoa fala alguma coisa que, pum, não bate legal, sabe? E às vezes a pessoa não está fazendo isso por mal, a pessoa está fazendo isso porque ela não tem a característica do empreendimento dentro dela, ela não enxerga o mundo da mesma forma que você enxerga e ela principalmente não quer que você se dê mal. O medo que essa pessoa tem de que algo dê errado com você faz com que ela te desmotive para que você não corra esse risco. Só que empreender é correr risco. Empreender é saber que a sua ideia ela é mais forte do que qualquer adversidade. Que ela vai chegar mais longe do que qualquer desafio e que você vai ter em você a capacidade para superar isso. Só que essa outra pessoa que você comunicou a sua ideia não está enxergando por esse lado. Então, tenha dentro de si a segurança necessária para saber o caminho a ser seguido. Escute as pessoas, ouça o que as pessoas têm a dizer, mas saiba analisar as críticas que são construtivas daquilo que pura e simplesmente está desmotivando sem o devido embasamento. Gente, coisas podem dar errado em qualquer negócio, em qualquer situação. Você pode sair na rua sem guarda-chuva e chover e você se molhar. Deu errado. Mas viver é isso. E no empreendedorismo é a mesma coisa. Empreender é estar disposto a lidar com coisas que podem não dar tão certo, a lidar com coisas que podem dar errado. Isso é empreender. É estar disposto a superar esses desafios. Por isso você não deve, de forma alguma, deixar que essas opiniões, essas falas de pessoas que normalmente fazem isso de forma muito, muito vazia, muito por falar, te abalem, porque senão você vai estar cortando, né? Você vai estar ceifando o potencial de brilho que o seu sonho poderia ter, né? E isso vai ficar muito mais forte quando você começar a dedicar mais tempo e mais esforço para o seu negócio. Porque também é uma característica presente no empreendedorismo você ter que abrir mão de certas coisas. Você vai acabar abrindo mão de horas de momentos de lazer, você vai acabar abrindo mão de
estar vivendo experiências com seus amigos, você vai ter que se afastar um pouco do seu ambiente familiar, porque você vai ter que dedicar energia para aquilo que você está querendo criar, você vai ter que dedicar esforço. E aí as críticas vão aumentar, porque as pessoas vão te olhar e vão dizer, olha, você está abrindo mão de um monte de coisas, será que realmente é isso que você tem que fazer? Será que você não pode escolher esse caminho aqui que é mais seguro, né? Mas que também não é aquilo que você quer? Então, é importante saber, ter essa consciência de que você vai precisar abrir mão de certas coisas e que isso que as pessoas vão te falar, isso que as pessoas vão te passar de feedback, não pode abalar o caminho que você quer seguir, né? Doar-se para o empreendimento, eu falei no começo do nosso bate-papo que empreender é como ter um filho. Um empreendimento é um filho que precisa de atenção, de dedicação, de esforço, de investimento. Então, ele demanda, né? E não tem outra forma de empreender que não seja essa, que não seja se dedicando. Essa é a maneira correta, essa é a maneira que vai potencialmente trazer o resultado que você espera, tá? Então, eu quero que fique para você, dessa nossa primeira conversa aqui, o sentimento de que, acima de tudo, você precisa colocar a sua ideia no papel, tire ela da sua cabeça e coloque ela realmente no papel de forma muito clara. Trabalhe com metas, né? Trabalhe com uma gestão de tempo, como eu te sugeri, ou com uma gestão baseada em tarefas, dependendo daquilo que você achar que é mais adequado para você, ou trabalhe isso de forma mista. Tenha muito claro que valor você quer gerar para o seu cliente, o que o seu negócio realmente vai transformar no público que você objetiva, no seu público-alvo. Saiba lidar com as adversidades, mapeie as coisas que podem dar errado e não deixe que as frustrações te abalem. Não se deixe influenciar por pessoas que vão tentar minar o seu projeto, vão tentar te mostrar, te virar o foco da sua atenção para outras coisas que não são importantes, né? E elas não vão fazer isso por mal, elas vão fazer isso porque elas não têm a mesma característica empreendedora que existe em você, elas não enxergam o mundo do mesmo jeito, certo? Tem gente que olha um dia chuvoso como um dia horrível, mas o cara que vende guarda-chuva, ele enxergou o dia chuvoso como uma oportunidade de negócio. Então, certas pessoas não olham o mundo pela mesma ótica que você olha, tá ok? Certas pessoas não olham isso da mesma forma. E esteja preparado, esteja disposto a abrir mão de certas coisas na sua vida por algo muito maior, algo que vai te levar muito mais longe, algo que vai impactar e vai transformar positivamente a vida das pessoas. Afinal, construir um sonho, materializar um sonho é algo que não tem preço, é algo muito gratificante e muito recompensador. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique à vontade aqui para comentar aquilo que você tem dúvida, aquilo que você gostaria de saber sobre esses primeiros passos do empreendedorismo, que eu vou ter um prazer enorme para te responder. São 10 anos à frente de construção de negócios e eu quero compartilhar tudo isso sempre com você. A gente se vê então no próximo vídeo. Se inscreva aqui no canal do Método Jimmy, nos siga no Instagram, @MétodoJimmy, no Facebook também curta a nossa página, que a gente está sempre compartilhando novos conteúdos e vai ser um prazer enorme seguir conversando com você e eu quero conhecer o seu negócio. Fale aqui o projeto que você está criando, o sonho que você está transformando em realidade. Escreva pra gente aqui qual é o sonho que você vai materializar e que vai transformar a vida das pessoas. É isso aí, obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!